Fala aí, pessoal da SPR, já estamos em 42 chaves. Vamos lá, já que chega a 70. A chave de hoje que a gente vai girar na nossa cabeça aí é obediente versus especialista. Me fala aí se você é uma pessoa obediente ou se você é especialista. Na Bíblia, a gente vai encontrar várias pessoas que Deus chamou que não era especialista em nada. Moisés era pesado no falar. Então é como se ele não tivesse a facilidade na sua oratória, né? Tem gente que parece que é tão fácil, ele fala para várias pessoas, isso daí para ele é tranquilo, né? Depois de treino, mas ele tinha essa dificuldade. Deus dava força para aquele que era fraco. Ele dava uma inteligência especial para aquele que era normal e uma sabedoria 10 vezes mais do que o comum, como foi o caso de Daniel ou de Salomão. Olha para você ver que coisa mais doida. Coloca alguém para governar, alguém que foi preso, estava preso, que é o exemplo do José do Egito, né? Ele foi governador depois de tudo que ele passou. Aquele que era o perseguidor, agora ele vira perseguido, agora ele ajuda a crescer o evangelho, que é o caso de Paulo. Então, todas essas pessoas obedeceram, mesmo não sendo especialista e mesmo tendo dificuldades nas áreas da sua vida. Obedecer é melhor do que o sacrifício. Não adianta de nada você sacrificar, você ser o bonzinho, você obedecer todas as pessoas dessa terra, não fazer nada para mudar, aceitar tudo, né? E não obedecer aquele que te chamou. Por exemplo, Davi foi um homem que matou muitas pessoas, que pegou a mulher do seu soldado lá. Ele fez muitas atrocidades, mas ele foi conhecido, Deus falou assim dele, que ele era segundo o coração de Deus. Agora, como que uma pessoa que comete várias atrocidades, Deus fala que é segundo o seu coração? Então, você ser bonzinho não tem nada a ver com obediência. Agora você vai pirar com o que eu vou falar. Você ser comportado não tem nada a ver com o seu chamado. Não tem nada a ver com ser obediente, porque às vezes você está sendo muito comportado com as pessoas dessa terra, fazendo tudo o que elas querem, mas você está desobedecendo aquilo que Deus te chamou. E muitas vezes a gente desobedece por quê? Imagina, às vezes Deus pode mandar você fazer algo e você falar assim, claro que eu não vou fazer isso, o que os outros vão pensar? O que os outros vão falar de mim? Eu não posso fazer isso. Então, quer dizer, você está sendo comportado, você está dando ouvidos mais às pessoas do que a Deus. Você acha que está certo isso? O seu bom comportamento vai refletir nessa terra. Agora, a sua obediência vai refletir lá no céu. E se eu demorar para obedecer? A obediência tardia é uma desobediência. Sabe quando você fala pro seu filho, faz isso aqui para mim? E ele demora para fazer isso e acaba ficando nervoso. Então, seu filho está desobedecendo, porque ele está demorando para fazer aquilo que você pediu. Se você não fizer o que a lei manda, a lei dos homens aqui nessa terra, no tempo determinado, você comete o crime da desobediência. E qual crime da desobediência que você tem cometido com aquele que já te mandou fazer, você não faz, e passa meses e passa anos e você não obedece? Qual o seu crime aí? Agora você se imagina na eternidade, você já teve clareza do que precisa ser feito, você se imagina lá, Deus te chamando e você não fazendo. Um exemplo sobre chamar alguém que não é especialista. Noé para construir a arca. Se talvez Deus tivesse chamado um especialista nisso, a pessoa já ia falar, não vai dar, não vai dar certo, sabe? Conforme suas especialidades, não vai dar certo. Porque você quer pôr um elefante dentro da arca, você quer pôr uma girafa, você quer pôr vários animais lá dentro, hipopótamo, não vai dar certo. Então, Noé ficou 120 anos construindo a arca. Ele simplesmente obedeceu o seu chamado. Gideão é um outro exemplo. Ele se sentia totalmente incapaz
incapaz, fraco, e Deus o chamou para lutar contra os midianitas. E ele falou, mas eu sou mais fraco, tipo, eu não sou especialista nisso. E Deus chamou ele mesmo assim. E ele lutou com 300 homens contra 135 mil midianitas. Agora você pergunta para o especialista, para alguém que é bom na matemática, se isso tem lógica. 300 homens lutando contra 135 mil. Então aquele que te chamou é ele que te capacita. É ele que te dá força que você não tem. É ele que te dá, que te mostra, que te ensina no processo você lutar. Gideão, que jeito que ele ia lutar? Ele não era especialista nisso. E quantos que Deus chamou que não tinha especialidade alguma? Muito pelo contrário. Deus chamou ele na sua dificuldade mesmo. O especialista, ele sabe até uma parte. Mas aquele que é obediente, ele simplesmente confia. Ele não precisa saber de nada, o obediente. Ele simplesmente obedece. E ele faz imediatamente o que ele foi chamado para fazer. Por quê? Porque ele confiou naquele que é o responsável por essa obra. Quem obedece tem mais tempo de qualidade com as pessoas e com Deus. Quem obedece transborda. Quem obedece se sente amado. Quem obedece faz pelo favor e não pelo seu esforço próprio. Quem obedece vive pela graça e não debaixo da lei. A sua obediência é a maior prova de amor que você pode dar para Deus. Você está sendo obediente? Você está demonstrando o seu amor? Agora, quem obedece muitas vezes se expõe ao ridículo. Só que você simplesmente não se importa em se expor ao ridículo, porque você tem confiança naquele que te chamou. Você lembra? Acho que nem a gente falou de Noé. Quantas pessoas zombavam dele. O que você está fazendo? Nunca choveu. O que é chuva? Você aí trabalhando nesse negócio aí. Ele foi exposto ao ridículo. Mas ele simplesmente estava obedecendo. Então, se você quer obedecer, você não vai ligar para o que os outros estão dizendo. Não, Deus, mas eu não vou fazer. O que eles vão falar de mim? Eu vou ser zoado. Não, quando você sabe, tem certeza do que você foi chamado para fazer, você não vai ligar para o que os outros vão dizer. Simplesmente esteja disponível, ainda que você seja incapaz. Ele vai te capacitar no caminho. Saiba de uma coisa, corações disponíveis vivem o extraordinário. Agora vamos gerar uma experiência aí. Vamos listar 5 coisas que Deus te mandou fazer e você não obedeceu. E onde será que você estaria hoje se você tivesse obedecido aquilo que Deus te mandou fazer? Nossa, que difícil, hein? Então decida hoje obedecer o seu chamado, ainda que você seja ridicularizado, ainda que não acreditem e ainda que você se sinta totalmente fraco e incapaz. Ele capacita aquele que se sente incapaz e dá força ao fraco. Então não é por você mesmo, é por aquele que te chamou. Então vamos largar a mão de ser desobediente? Vamos começar a obedecer para a gente poder viver o extraordinário? Certo? Espero vocês na próxima chave, tá bom? Um grande abraço. Pensa nisso. Para de ser desobediente. Toma vergonha.